Olá, pessoal! Estou de volta com os nossos vídeos semanais. Esse é o primeiro vídeo do ano. E também de volta com os nossos podcasts e, eventualmente, nossos textos no blog. A grande novidade desse ano é que nós estamos recebendo, a partir de agora, um apoio muito importante da Fundação Maria Emília ao nosso projeto de medicina baseada em evidências. A Fundação Maria Emília é uma fundação de origem baiana, para nosso orgulho, e que é voltada e que tem a missão de apoiar projetos educacionais e projetos científicos na área de saúde. Já tenho, pessoalmente, e também a Escola de Medicina, Baiana de Medicina já tem uma parceria importante com a Fundação Maria Emília, e a partir desse ano ela vai estar também é, com, colaborando, apoiando, estabelecendo uma parceria conosco nesse meu projeto de medicina baseada em evidências, onde a gente já dialoga sobre esses assuntos há aproximadamente 15, 16 anos. Uma coisa que começou com um blog, evoluiu para esse canal do YouTube, podcast, curso online de medicina baseada em evidências. Então essa é a novidade, vocês estão vendo já aqui um ícone diferente, isso tudo faz parte do resultado dessa nossa parceria, que não é só uma parceria de apoio econômico, mas também uma parceria intelectual. Agradeço muito aos parceiros da Fundação Maria Emília. Nesse primeiro vídeo, gente, do ano, eu vou trazer uma ideia científica que tem uma relação importante com a identificação de fatores causais de doença e que é uma ideia originada por um artigo clássico em epidemiologia, um epidemiologista inglês, Geoffrey Rose, um trabalho publicado em 2001 e que é citado como um dos mais importantes artigos conceituais em epidemiologia na epidemiologia moderna. Eu vou colocar o link desse artigo aqui também para vocês lerem, caso quiserem. Mas essa ideia que eu vou trazer aqui, que é de comparação de populações, é uma ideia que explica o título desse vídeo, que é o porquê, pelo menos em parte isso pode ser uma explicação, de que muitas doenças nós não sabemos as causas, né? Muitas coisas a gente chama de idiopático, né? E na realidade, por exemplo, câncer, muitos cânceres a gente não consegue identificar o fator de risco que levou aquela pessoa a ter um câncer. Algumas situações sim, como câncer de pulmão, tabagismo, câncer de fígado, alcoolismo, mas em geral o câncer é alguma coisa que você não tem um fator modificável, em boa parte das vezes. Diferente da doença cardiovascular, onde na realidade a gente tem muitos fatores de risco modificáveis e, devido a isso, fatores de risco individuais modificáveis, a redução de mortalidade por doença cardiovascular ajustada para a idade ao longo das últimas décadas chega a 60%, bem maior do que o que se observa com a redução de mortalidade por câncer. Bem, mas o assunto não é exatamente câncer ou doença cardiovascular, porque é um problema mais genérico essa questão de muitas vezes a gente não sabe o que levou à doença, né? E própria doença cardiovascular aterosclerótica, que a gente sabe os fatores de riscos clássicos, muitas vezes pessoas têm aquela doença sem ter um fator de risco clássico. Então, a ideia vem do seguinte: o nosso paradigma de pesquisa em causalidade, o paradigma epidemiológico tradicional, é um paradigma individual, onde a gente é, tem um framework conceitual onde você compara indivíduos expostos com indivíduos não expostos e você avalia o surgimento da doença. Então, eu estou comparando um grupo de tabagistas e um grupo de não tabagistas. Mas na realidade, eu não estou comparando duas populações aí. Eu estou comparando dois grupos de indivíduos. O framework contrafactual, na realidade, da forma tradicional de inferência causal, é se esse indivíduo, no mundo paralelo, ele fosse o mesmo indivíduo, na mesma situação, tudo igual, mas ele não fosse exposto, qual seria o potential outcome daquele indivíduo? Qual seria o desfecho potencial
daquele indivíduo. Então, é um paradigma individual que se alinha bem com o nosso paradigma médico, clínico, que é também um pensamento individual. Então, quando nós estamos comparando, repetindo a ideia, expostos e não expostos, eu não estou comparando duas populações. A comparação é intrapopulacional e dentro de uma mesma população do estudo, que idealmente foi até retirada de uma maneira aleatória de uma população fonte representativa da população alvo, essa, dentro de uma população, eu separo os grupos de expostos e não expostos. Então, os estudos de coorte, caso controle, etc., tradicionais, também os ensaios clínicos, são estudos intrapopulacionais. E isso permite que a gente descubra vários fatores de riscos individuais que têm variabilidade intrapopulacional. Se eu pegar o tabagismo, por exemplo, 20% das pessoas podem fumar, e outros 80% não fumam, ou na época que se descobriu os efeitos deletérios do tabagismo, 50% das pessoas fumavam, 50% não fumavam, e às vezes até mais. Tinha heterogeneidade, tinha os dois tipos de pessoas para comparar intrapopulacional. Assim como a gente tem hipertensão, assim como a gente tem pessoas com colesterol alto ou não, e a gente pode intrapopulacional identificar esses fatores, que são fatores individuais. No entanto, existem algumas situações, e provavelmente existem fatores causadores de doenças, que a gente não vai conseguir detectar com essa forma tradicional de comparar exposto e não exposto dentro de uma mesma população. Ou seja, há fatores de risco que são cegos a esse paradigma tradicional. E essa é a explicação pela qual em boa parte das doenças, a gente não sabe as causas, porque a gente está comparando da maneira inadequada. A gente está comparando do ponto de vista intrapopulacional, ou seja, within groups, para usar a linguagem, a língua inglesa, que é muito usada em artigos e que ele usa nesse artigo, within groups, eu estou traduzindo como intrapopulação. E quando é que esse tipo de approach, que é o tradicional, não consegue detectar a causa da doença? Quando essa causa é muito prevalente e tem pouca heterogeneidade, ok? Exemplo, alimentação. Usualmente, a forma de se alimentar nas populações são parecidas. A alimentação é uma coisa muito cultural. Então, todo mundo come de um mesmo jeito. Todo mundo come muito, ou come pouco, ou come de uma maneira mais gordurosa ou menos gordurosa e assim por diante. Claro, existem as exceções, né? Mas é muito homogêneo. Dentro, a própria variabilidade da forma de alimentação é pequena. Existe, claro, variabilidade, mas é uma pequena variabilidade e que não permite você identificar grupos tão diferentes para dizer, ó, só esse tipo de alimentação aqui, ele é uma alimentação que tem um efeito melhor do que o outro tipo de alimentação. Então vocês veem que às vezes a gente detecta isso, só que às vezes a comparação não está usando a metodologia mais adequada, mas às vezes se detecta efeito de alimentação quando se compara povos diferentes. Poxa, esse pessoal aqui que mora nessa ilha e tem esse tipo de dieta, tem uma sobrevida 10 anos a mais do que um outro tipo. Ou neighborhoods, não precisa ser países diferentes. Neighborhoods, essa neighborhood aqui, que é devido a questões religiosas, ela tem um tipo de alimentação diferente da outra. A gente se detecta efeitos muito maiores do que comparando indivíduos que comem gordura e que não comem, ok? Porque a comparação interindividual numa situação intrapopulacional tem muito menos variabilidade do que a comparação de certas coisas, como esse tipo de comportamentos, quando você faz uma comparação interpopulacional. Outro grande exemplo é situações de environmental health, environmental epidemiology, né? Qualidade da água, né? A qualidade do ar, né? Poluentes, né?
os alimentos que são mais industrializados, bem, alimento industrializado todo mundo come. Todo mundo tem, mesmo aqueles que sejam mais naturalistas, eles são muito expostos a isso também. Tem menos heterogeneidade. Ao ar poluído, tem menos heterogeneidade. Todo mundo está expostos ao mesmo ar poluído dentro de uma neighborhood, dentro de uma situação. Então, você não vai detectar comparando uma pessoa com outra, você tem que comparar populações. E as populações, aí sim tem muita heterogeneidade desses fatores ambientais. E tem também heterogeneidade, muitas vezes, em relação a alguns fatores comportamentais. E até mesmo para algumas situações do tipo doenças, questões mais clínicas, mais classicamente individuais, às vezes pode se identificar que o approach de comparação populacional ele é mais eficaz na detecção de determinadas coisas do que esse approach individual. E essa é a grande sacada do artigo de Rose. Bem, as pessoas criticam comparações populacionais. Vocês sabem como é que chama isso, né? Estudos ecológicos. E aí as pessoas ligam logo a uma heurística que dizem falácia ecológica. Não, estudos ecológicos não são estudos bons para provar causalidade, porque tem uma falácia ecológica, no sentido de que a pessoa na população que ficou doente pode não ter sido exposta. Bem, a falácia ecológica acontece quando nós estamos utilizando os estudos ecológicos para exposições de paradigma individual. Mas para exposições que o paradigma individual, que o paradigma da comparação intrapopulacional não funciona, elas são homogêneas na população. E o approach correto é sim o approach ecológico, ou seja, o approach de comparar populações. Vem a segunda questão, mas compara populações, as populações têm muitas diferenças, isso gera efeito de confusão. É para isso que existe a epistemologia dentro da epidemiologia, que é o estudo de como a gente descobre as coisas, ou seja, da metodologia adequada. Estudos ecológicos podem ser sofisticados, estudos ecológicos podem utilizar estratégias de variáveis instrumentais, de experimentos naturais, de interrupted time series, difference and indifference, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas existem estudos sofisticados que fazem com que uma evidência em determinadas situações populacionais de um estudo ecológico para inferência causal tenha muito mais veracidade do que uma evidência de um estudo individual, que eventualmente a gente fez que para a gente parece, um estudo de coorte, vamos dizer, que para a gente parece mais adequado por ser o mais tradicional para inferência causal. Mas a coorte é uma coorte populacional, ela é em uma população. Dentro de uma coorte, eu estou comparando indivíduos, eu não estou comparando populações. E nessas situações homogêneas, onde não tem essa heterogeneidade, a estratégia é comparar populações. E dessa maneira, na medida que a gente evolua esse paradigma, nós vamos identificar fatores causadores de doenças que a gente não considera como fatores tradicionais. Por exemplo, na minha área, poluição e doença aterosclerótica ou doença cardiovascular. Isso não é falado tanto pelo cardiologista. A gente acha que pode ser um pouco ruim, mas, bem, isso não é investigado da maneira correta. Mas isso possivelmente tem um impacto maior do que a gente pensa e a gente vai ver resultados maiores quando metodologias podemos ver resultados maiores quando metodologias adequadas forem utilizadas. E agora pense, uma questão ambiental populacional, ela é muito prevalente. E a fração atribuível populacional de um fator de risco, ela é tão grande quanto mais prevalente é aquele fator de risco. Então, imagine o impacto em saúde pública e, consequentemente, individual de a gente mudar o ambiente, de a gente fazer uma campanha para mudar a cultura de uma população no sentido de se alimentar melhor ou evitar excesso de caloria, evitar excesso. Ou seja, o approach também tem que ser um approach em situações sistêmicas, sistêmico, e não um approach individual.
E esse é o tema de um próximo vídeo, que nós vamos comentar como exatamente a gente usa esse approach individual para populacional para também aplicar a intervenção, ou seja, a diferença da intervenção no indivíduo e a diferença da intervenção na população. Mas esse é assunto do próximo vídeo. Então pensemos epidemiologicamente que às vezes a gente tem que ver a população como um todo e não como um grupo de indivíduos a serem comparados entre si. Essa é a grande sacada. O título do artigo de Rose é Sick Individuals, Sick Populations. A leitura desse artigo vale por todos os artigos que vocês podem ler aí ao longo dos anos. Até a próxima semana.